Esse vídeo vai falar basicamente sobre as dificuldades, queixas que eu tenho sobre o meu processo de formação no ensino superior privado, mas não apenas, né? Também indicar algumas saídas que eu acabei encontrando para me qualificar um pouco mais e talvez possam ser úteis para você também. Eu nasci em Teresópolis, né? Uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, e minha família nunca teve muitos recursos. Então, eu estudei minha vida toda em escola pública até chegar na graduação. E com 14 anos eu comecei a trabalhar. Então, quando você chega ali na fase dos 17, 18, 19 anos, que vai escolher uma graduação, cara, quando você foi duro a maior parte da sua vida e você, a partir do momento que começou a trabalhar, encontrou alguma independência, não absoluta, obviamente, ainda morava com os pais, mas tinha algum grau de autonomia financeira. Fica muito difícil de repente você voltar um passo atrás e voltar a ser dependente da família. Até não seria o pior dos cenários, mas por morar em Teresópolis não tinha uma instituição pública lá, teria que me deslocar para o Rio de Janeiro. Não é tão longe, mas tem alguma distância, teria algum grau de dificuldade. Talvez valeria mais a pena morar na capital, mas aí para morar na capital eu precisaria de grana, não tinha grana para isso. Então, imagino que isso não tenha acontecido apenas comigo, seja bastante comum. E a pessoa acaba, então, ficando na própria cidade, estudando numa instituição privada, né? Numa faculdade, num centro universitário. Foi o que aconteceu comigo e com todos os colegas ali que estavam em um contexto muito semelhante na época. Então, eu ingressei numa instituição de Teresópolis, de ensino superior, e o curso estava iniciando naquela época. Então, eu participei da primeira turma. E dava para ver ali que os professores envolvidos, o coordenador, todos os professores que estavam junto com ele, né, eram colegas de faculdade, vinham de uma instituição pública, então tinham já uma cultura de instituição pública de pesquisa, né? E queriam muito fazer o curso dar certo, então se dedicaram, tentaram fazer o melhor que eles podiam, traziam outros colegas muito qualificados, então tive bons professores e a experiência foi bastante satisfatória. Depois mudei de cidade, acabei vindo morar em Florianópolis, trabalhei por muitos anos aí com móveis planejados, né, arquitetura de interiores, assim. Até que, em determinado momento, eu entendi que haveria a possibilidade de fazer uma migração de carreira, que seria interessante, porque eu busco longevidade profissional e nessa área que eu escolhi para atuar, felizmente para homens, infelizmente na área de interiores, a longevidade não é tão grande. Então, seria um momento ideal para fazer uma migração de carreira tranquila. Então, optei por fazer isso. E aí, escolhi uma instituição privada, obviamente, né? Hoje moro em Joinville, aqui em Santa Catarina. Uma filha, sou casado. E aí, isso me impede, por exemplo, de estudar hoje numa instituição pública, né? Maravilhoso poder estudar na UFSC, por exemplo, aqui em Florianópolis. Mas, infelizmente, a gente às vezes faz algumas escolhas na vida que impossibilitam. Então, mais uma vez, acabei optando por entrar numa instituição privada. E imagino que isso seja o caso de muitas pessoas, né? É curioso como, às vezes, as pessoas que têm melhores condições acabam indo para a instituição pública, porque mas conseguem bancar numa outra cidade, ou se mora na capital fica mais fácil. Enquanto pessoas que têm um perfil trabalho, necessidade de trabalhar, ou às vezes uma condição financeira não tão favorável, acabam sendo empurradas para as instituições particulares, né? A gente tem uma inversão. Mas enfim, é, isso daí não tem muito o que fazer, é a realidade como ela é. Ingressei então nessa instituição privada, isso foi em 2020, e me surpreendeu bastante, assim, o quanto a qualidade ficou muito aquém do que eu esperava, assim. E para ser mais preciso ainda, piora semestre a semestre. Eu não me lembro de um semestre que tenha sido melhor que o anterior, assim. Piora a cada semestre. Hoje eu estudo numa instituição que faz parte de um grupo grande de educação no Brasil.
Isso é muito triste, porque tu percebe que vira uma linha de produção, assim, né? A qualidade do ensino talvez seja um dos últimos detalhes que eles se preocupam, assim. Tem uma preocupação com infraestrutura, aparecer, tem muito marketing envolvido, mas quando você entra e você vai estudar, você percebe que falta. Cada vez falta mais, o que é muito louco, né? Porque na era que a gente vive de informação, com excelentes professores para todo lado por aí nas redes, é uma instituição nacional, putz, os caras têm a faca e o queijo na mão para contratar o melhor professor do Brasil para gravar uma aula, né? Existe isso, tem outras instituições aí grandes, que não vou citar nomes, mas enfim, os caras fazem pós-graduação com, sei lá, Miguel Nicoleles, sabe? Caras assim, renomadíssimos. Então, existem os meios para isso, né? E não é o que acontece, assim. Muito pelo contrário. Os professores vão se repetindo, semestre a semestre. Às vezes você percebe que tem um professor que deu uma aula da área dele lá atrás, e o cara volta para te dar uma outra disciplina que não é a área dele. Tu percebe que ele tá desconfortável, mas enfim, é do jogo, né? Oferta pro cara, às vezes não tem muita opção, acaba aceitando e aí dá cabeçada. Tu percebe que o cara tá meio perdido. Eu tô experimentando isso agora nesse semestre, vendo isso acontecer, e assim, é angustiante para o professor, é angustiante para os alunos, não é legal a experiência. Outra coisa, assim, uma parte das aulas acaba sendo online, não sei nem se isso de fato pode acontecer, mas enfim, tem brecha para isso, né? Imagino eu. E aí, putz, poderia ser uma aula online maravilhosa. E aí pega, sei lá, qualquer professor, às vezes não é a área do cara também, ou se é, falta muito, assim. Então, esse semestre eu já perdi as contas do tanto de erro de conceitual que eu percebi, fora que, né, eu não faço ideia, mas o que eu percebi. E isso é muito delicado, porque imagina só, se você está assistindo a aula de um professor e tu percebe, é natural às vezes sair alguma coisa errada, tudo bem. Mas tu percebe que tem uma sequência de explicações que não estão amparadas assim, nada que seja um fato, né? Baseada na literatura mais básica, e você sabe que aquilo ali que está sendo passado está errado, ou você pesquisa e vê que está errado, e, e daqui a pouco vem outro erro, daqui a pouco vem outro erro. Você fala, cara, me preocupa ainda mais imaginar tudo que eu não sei que está errado e que de repente essa pessoa está transmitindo. Então existe uma quebra de confiança naquele momento ali e você não sabe mais o que esperar. E aí tudo dali pra frente fica posto em xeque. E aí você imagina, né? Como é que você vai confiar? Como é que fica esse processo de ensino-aprendizagem a partir do momento que você não sabe mais se a pessoa está falando uma coisa certa ou não sobre um assunto que você desconhece? Porque sobre o que você conhece, você consegue distinguir e percebe que está errado. Então, é meio angustiante, assim. E poderia ser diferente, né? Porque, é como eu disse, as instituições hoje têm muito mais ferramentas. Lá atrás, 2008, 2009, por aí, estava na faculdade, bom, já tinha internet disponível, não tinha transmissão de conteúdo, gravação, qualidade de microfone, de imagem, igual tem hoje. Putz, hoje as instituições têm muito mais recursos para poder dar uma aula ainda melhor, e paradoxalmente é o contrário, assim, né? Eu percebo que tem algumas instituições que estão piorando a qualidade. Eu falo da minha, mas tem outros colegas de outras instituições que relatam a mesma coisa. A qualidade está piorando, talvez porque a oferta de cursos aumentou e isso pulveriza os alunos. Então, as instituições têm que talvez agrupar, pega, sei lá, as primeiras disciplinas ali que são as básicas, né, comuns para vários cursos, e agrupa a galera e junta vários cursos numa turma só para conseguir fechar a turma. Isso é compreensível, tá tudo bem. Mas à medida que vai se especializando o conhecimento, vai diminuindo o número de alunos. Poxa, se você vai agrupar numa aula online, pô, faz isso com um professor, né, um dos melhores do Brasil no assunto. Não precisa ser qualquer um. E, e é do jogo, tá sendo pago, não é barato, né? Então tem mensalidades aí, 2, 3, 4, 5 mil reais de mensalidade, dependendo do curso. Só não tô nem falando de medicina, tô falando biomedicina, nutrição, farmácia, enfermagem, odonto. É, pô, não faz nenhum sentido a gente ter, às vezes, uma aula ruim, tanta gente boa por aí. Mas enfim,
paradoxalmente a qualidade vai piorando. E aí você meio que não sabe o que fazer. Né? E hoje a gente vive uma realidade também que você pega o celular aqui, tem duas opções para tudo. Então, se você quer acreditar em qualquer coisa, você pode acreditar, porque sempre tem alguém defendendo algum ponto de vista, por mais contraditório que seja um do outro. E aí você não sabe que lado escolher. E aí, se você chega na sua instituição ali, seu professor passa uma informação errada, que você sabe que está errado, dá uma angústia que você. Putz, e agora? No que eu acredito? Onde é que eu vou buscar informação? Onde é que eu vou me amparar? E aí você vai percebendo que as disciplinas estão ficando cada vez mais fracas em conteúdo. É, a sensação que eu tenho hoje é que você basicamente precisa dedicar um determinado tempo e botar uma determinada grana para você meio que ter o seu diploma. Então, deixou de ser um processo de aprendizagem, de preparação, de capacitação e passou a ser uma troca. Você dedica, sei lá, 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, para esses cursos que eu comentei agora há pouco. Você dá uma determinada grana por mês ou uma determinada grana no processo de formação completo e chega lá no final, você pega o seu diploma e se você sabe, se você não sabe, como é que você vai sair como profissional, como é que vai ser a sua prática clínica, o problema é seu. Então virou uma troca, aparentemente, né? E aí eu me lembro lá atrás daqueles professores tentando fazer dar certo e comparo com hoje, nossa, existe um abismo. E é natural que exista um abismo, né? Eles vinham de uma instituição pública, e na instituição pública a gente sabe que é um pouco diferente, tem menos recurso, é complicado também, os professores sofrem bastante, eles têm papel no banheiro, mas o ambiente ali é um ambiente de pesquisa, de extensão, os professores estão em contato com a literatura mais atual, então a pegada é diferente, né? A pegada é diferente. E dentro da instituição particular a gente já não tem esse braço forte de pesquisa e extensão, a gente fica mais com o ensino, mas aí se o ensino é pobre, não sobra nada. Então dá muita angústia. E aí, como eu tinha tido essa experiência já lá atrás, logo que eu entrei eu percebi, putz, tô numa furada, e agora eu vou fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer. Iniciei, vou até o fim, e aí eu comecei então a buscar é, e educar pelas redes. E encontrei excelentes professores, né? Pessoas que são verdadeiras curadoras de conteúdo, assim. E aí aqui tá minha primeira recomendação, assim, escolha muito bem os seus curadores. A gente pode transformar, às vezes, a nossa rede social. É claro que quem entra no Instagram, TikTok, enfim, quer às vezes se distrair, se entreter. Mas ali dentro tem muita gente de qualidade e você pode, de repente, misturar, sabe? Ter um pouco de acesso a conhecimento e ao mesmo tempo, daqui a pouco, alguma coisa de entretenimento. Ou de repente pode buscar esses caras no YouTube. A maioria dos professores estão no YouTube hoje, trazendo conteúdo de qualidade de graça. É uma forma de divulgação, às vezes, dos cursos deles e tudo mais. Então tem muita entrega, né, gratuita de conteúdo de qualidade. Então tem muitos bons professores. E, nossa, eu encontrei desde as disciplinas básicas. Então aqui começando pelas disciplinas básicas, teve o professor Rogério da Anatomia Fácil que me salvou assim na anatomia e na fisiologia, bioquímica, biologia molecular, o professor Gui, maravilhoso, professor Gui de biologia aí, putz, o cara prepara muitos alunos assim para o ensino médio, mas dá para aproveitar muito conteúdo para o ensino superior assim. A gente só descobre quanto o ensino é, médio ali foi fraco, né? Principalmente no meu caso ali que foi ensino fundamental e médio público, quando você precisa do conhecimento que você percebe que não tem. E aí você vai buscar onde? E aí tem um cara desse trazendo, nossa, ensino muito de qualidade, muito bem fundamentado, muito bem explicado com uma didática incrível e R$ 0. É maravilhoso, assim. Professor Gui é um cara vocacionado, é impressionante, assim. E tem o professor Luan Lisboa também, de bioquímica, que ensina bastante bioquímica, bate muito no ciclo de Krebs ali e tudo mais, que a gente apanha bastante para poder aprender, é uma coisa complexa. Mas tá lá ensinando, enfim, bastante conteúdo dele também. Todos esses caras estão no YouTube, estão no Instagram, trazendo muito conteúdo de qualidade. E eu tive a sorte de encontrar eles. E apesar dessas disciplinas serem básicas, a gente não pode subestimar, porque elas simplesmente são um alicerce para tudo que vem depois.
Então, você precisa entender patologia, precisa entender farmacologia, precisa entender toxicologia. Pô, se tu não entende bioquímica, não entende fisiologia, não entende anatomia, pô, não, tu não vai conseguir construir nada. Então, esses pilares precisam estar muito bem fundamentados e é fraco na faculdade. Felizmente, os professores têm pouco tempo. Às vezes não é a área do cara, às vezes a ementa não ajuda. Então, assim, dá pra botar a culpa só no professor, o sistema como tá estruturado dificulta a coisa. E aí tu tem esses caras que têm todo o tempo do mundo para poder explorar e aprofundar. Então, é uma maneira de você mergulhar de cabeça nesse conhecimento que simplesmente é a base para tudo. Não tem como fugir disso. E aí também, claro, tem outros professores excelentes, mas aí mais nichados às vezes. Eu também consumo bastante coisa de nutrição, gosto muito. Tem professores muito bons da área da nutrição aí, fornecendo conteúdo gratuito para Ei, Ei Felipe, sou Dudu Halush, sou Felipe Almeida, são pessoas, o Dr. Felipe Donato, tem vários professores aí que vão ensinando desde o conteúdo de como o Dudu Alushi, como fitoquímicos, enfim, como o professor Ney Felipe, ou mais voltado para a prática clínica, como o professor Dr. Felipe Donato. Caras aí excepcionais, né? Professor Tácito, sensacional também, traz muito conteúdo. O cara tem uma experiência gigantesca na Federal do Paraná, experiências fora do Brasil também traz um conteúdo de primeira qualidade, assim. Então, tem muitos professores muito bons, trazendo muito conteúdo de qualidade. Na área da farmácia, assim, também tem o professor Tiago Mello, da Farmacologia na Prática, que é bom. Se você é estudante de farmácia ou farmacêutico formado, não tem como você não participar ali da plataforma do cara, do Farmacologia na Prática, ou assistir as aulas dele, porque não é. Bom, farmacologia a gente aprende na faculdade tudo empacotado, agrupado numa coisa só, e depois, seja o que Deus quiser, o cara pega medicamento por medicamento. Ele ensina por um. Não é só mecanismo de ação, é toda a história, é toda a visão clínica, ele te ensina a raciocinar. Não é só decorar, não é só gravar, não é só fazer uma tabela, não é só. É muito mais que isso. É um cara novo, vocacionado, sabe o que está fazendo, professor da Federal do Espírito Santo, professor Lancha Júnior, da USP. Cara, nossa senhora. Ele até tem alguns vídeos ali no YouTube, mas o Instagram do cara é ouro, ouro. Ele é conteúdo, é educação, é cultura, assim, para você que gosta da área de saúde, tem como não seguir o cara, assim. Desmistifica tudo brilhantemente. Tem um mito na área da nutrição, na área da suplementação. Esse cara, ele consegue condensar o conteúdo de maneira didática, desmistificada. É um primor, assim. Se eu pudesse, eu daria um abraço nele. E ainda, também tem um outro cara que eu acompanho já há algum tempo, na verdade há bastante tempo, antes ainda de ficar famoso, que é o Wesley de Ladogari. Eu assisti uma aula dele no Interligas lá do USE na época. Comecei a seguir o cara e o cara explodiu, como não poderia ser diferente, assim, né? Lá atrás já tinha visto que o cara era bom mesmo, assim, explodiu e hoje tem a plataforma lá, o Reservatório de Dopamina, com um monte de conteúdo. Não é propaganda, isso é a minha vivência, mas é o que mudou pra mim muita coisa, assim. Bom, ali dentro tem de tudo, nutrição, corrida, tem finanças, tem fora todo o conteúdo de neurociência que o cara traz aplicável no dia a dia pra você melhorar a sua vida, assim, corrigir sono, postura, como se preparar para uma entrevista de emprego, tem de tudo. É, depois que você entra numa plataforma dessa, o único problema que você passa a ter é que não tem como você botar a culpa do seu fracasso em mais ninguém, a não ser você mesmo. Mas é sensacional, assim. O cara mudou a vida dele, né? Tá aí, sei lá, milionário e com muito mérito, assim, como todos esses professores aí têm as suas plataformas e tudo mais. E hoje tem muita gente que desabona isso, falando, os caras estão só querendo vender curso. Cara, tem que vender curso mesmo, assim. O conteúdo que os caras conseguem trazer, o conhecimento que eles têm, isso precisa ser remunerado, muito bem remunerado, e é justo, é uma troca justa. A gente paga, sei lá, 2, 3 conto numa mensalidade da faculdade para ter aula
triste, assim, né? Perda de tempo. Então, tá muito bem pago. O conteúdo que esses caras trazem é ouro, assim. Então, aqui ficam algumas dicas aí. O professor Fredson também, professora Clerton. Professora Clerton de fisiologia. Talvez a fisiologia que esse cara traz não é aquela básica que você que está começando a conseguir entender. Mas se você já tem algum grau de conhecimento, nossa, o cara é sensacional. Assim, o cara é uma enciclopédia. O cara é, sei lá. E além disso, a visão dele sobre a fisiologia é o mais interessante. Você ouviu o cara falar, por exemplo, assim, a aula dele, ele tá, ele tá filosofando sobre a função dos hormônios. E quando você entende a visão que ele tá te passando, vira uma chave na sua cabeça que você deixa de ficar decorando. Ah, para que serve o glucagon, o GH, insulina, por que um contrabalanceia o outro? Você percebe para que cada coisa funcione, cada coisa tem a sua razão. Então, assim, é poesia, é um outro passo na visão da coisa, sabe? Essas pessoas estão aí disponibilizando esses conteúdos, muita coisa de graça. Professor Fredson, de Química Farmacêutica. Nossa, é super complexo, né? Química medicinal, Química Farmacêutica é um conteúdo super complexo. O cara tá lá no Instagram trazendo um monte de coisa. Você fala, nossa, tirou com a mão uma dúvida. Então, assim, existe muita gente muito qualificada, seja para conhecimento muito especializado, seja para o conhecimento básico. Mas tem gente aí, escolha os seus curadores com cuidado, com carinho. O professor Dudu Halush, ali que eu estava comentando, nossa, o cara na fisiologia e na bioquímica é sensacional. Ele é coordenador da pós-graduação que eu faço ali de Química e Metabolismo Humano. Sim, em volta desses caras, em volta do Wesley, em volta do Dudu, em volta do professor Lancha, existe um ecossistema de outros profissionais que eles fazem muitas trocas. Esses caras também são sensacionais. Então, uma vez que você encontra esses caras, em volta deles tem mais um monte de gente. Então, em volta do Wesley lá, conheci o Igor Ecker, que é um cara sensacional, ensinando sobre pesquisar e evidência, encontrar evidência e saber ler uma meta-análise, ler um artigo e pesquisar no PubMed. O professor Léo Costa também, de prática baseada em evidência, e a Lucila, pô, os caras têm um podcast, o PBE Cast, é sensacional o conteúdo que os caras trazem, assim, é disruptivo, sabe, você tem muito mais chance de se tornar um profissional de qualidade com esses caras entregando conteúdo de graça, todos eles têm as suas plataformas, na medida do possível eu contrato os serviços porque, de novo, assim, essas pessoas merecem ser remuneradas pelo que elas fazem, mas tem muita coisa de graça. Faculdade, por exemplo, metodologia científica, a gente não aprende nada. Eu não tive nada de metodologia científica. Não aprendi a ler um artigo, não aprendi a pesquisar no PubMed. E aí tem lá o Igor Ecker, tem o professor Léo Costa, ensinando isso de uma maneira, nossa, excepcional. Você vai ver o PubMed, o Igor fazendo uma pesquisa avançada no PubMed, você fala, cara, eu consigo fazer, sei lá, uma revisão para um TCC. A partir do que esse cara está ensinando, eu tiro daqui muita coisa que facilita a vida durante o processo de formação, durante o processo de finalização ali de um TCC e tudo mais, depois numa pós-graduação, que você não aprende às vezes isso nem na pós-graduação, tem muita gente lá que dá depoimento que nem na pós-graduação aprende, e na prática clínica, no dia a dia, depois que você já se formou. Então, assim, são os caras que estão aí, eles ajudam milhares de pessoas. Então, a gente precisa, de fato, expandir o nosso conhecimento para muito além da universidade. Porque dentro da universidade, infelizmente, hoje é insuficiente. É insuficiente. E se for uma privada, uma instituição privada, a chance que você tem de se decepcionar é muito grande. Para você não ficar no raso, para você não ser mais um, para você não sair despreparado, não chegar na reta final ali e ficar com a sensação de despreparo, esses caras são fundamentais, assim, são grandes curadores. E aí a minha dica fica para que você dê uma olhadinha nesses nomes aí. Espero que eles te ajudem. E se você conhece outras pessoas tão incríveis quanto, compartilhe aqui, ali sobre o Wesley ainda. Só mais um detalhe, além do Observatório de Dopamina, o cara tem um podcast. Ele traz professores sensacionais. São aulas, verdadeiras aulas ali com o professor Rui Prediger da UFSC, o Alex Rafacho, os professores, cada podcast é uma aula. Você fala, caraca, quando é que eu teria contato com um cara desse, um pesquisador desse, um cara, uma mente dessa na minha vida? Dificilmente, tá ali. O cara tá ali, fazendo isso toda semana, sabe? Então, assim, eu muito obrigado a todos esses caras. Além de ser um desabafo sobre a qualidade do ensino,
também é um agradecimento a todas essas pessoas, um reconhecimento a todas essas pessoas que merecem de fato ser reconhecidas pelo que fazem. E eu espero que você que está assistindo consiga tirar disso alguma coisa, assim. Talvez durante o seu processo de formação você também tenha uma série de dúvidas, ou você já se formou, ainda continua com dúvidas. É, dedica um tempo, pesquisa esses caras. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu processo de formação e na sua prática profissional. Tenho certeza disso. Então eu espero que isso te ajude como me ajudou. A ideia desse vídeo era essa. Se por acaso você está aí numa instituição pública de ensino, se por acaso você consegue, seus pais te ajudem, valorize. Valorize isso, dedique, estude, porque do lado de cá tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar, tendo a oportunidade que você tem, talvez não consiga. Caso você esteja trabalhando, já tenha as circunstâncias da vida tenha te empurrado para a instituição privada, tente seguir por esse caminho como eu estou seguindo aí. Eu tenho certeza a chance de você colher bons frutos lá na frente é enorme. Se por acaso você tiver alguma recomendação aí de algum curador que você acompanha, deixa aqui nos comentários. Se isso te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo também. E segue a gente lá no @RNAmensageiro. Compartilhar também algumas coisas que eu venho aprendendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!